Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor falando, professor da disciplina de Física, tá? Sejam todos bem-vindos ao nosso ano letivo de 2021. Bom, desejo a vocês o melhor de tudo, o melhor aprendizado possível. Estarei aqui para ajudar vocês, né, a descobrir, a desvendar todas essas questões relacionadas à física da segunda série, tá legal? Nós viemos então de um ano de 2020, vamos dizer assim, atípico, né? Reamp, trabalhamos de forma virtual. Espero que alguns conceitos espero que a maioria dos conceitos que nós trabalhamos tenham ficado bem claros para vocês, tá legal? E ao longo desse ano nós vamos dar continuidade ao estudo da física, tá? Agora em três áreas diferentes, tá certo? No começo agora nós vamos estudar termologia. Nós terminamos o ano passado estudando a energia, né, alguns diferentes tipos de energia, tá certo? E agora a gente começa o segundo ano estudando energia novamente, só que é um tipo de energia bem específico, a energia térmica, né? A energia térmica, tudo que a gente está relacionado com o que está quente ou que está frio, tá certo? É aqui que a gente vai começar o nosso estudo, beleza? Vamos lá então? Então, onde está a termologia dentro da física? Né? Você deve se lembrar lá do começo do ano passado, né? Se não lembra, eu vou lembrar para vocês agora. A física se divide em 6 ramos principais: mecânica, termologia, óptica, ondulatória, eletricidade e física moderna. Né? Nós vamos estudar na segunda série, começar termologia, tá? Vamos para o estudo da ondulatória e, por último, a óptica. Né? Então, agora, na termologia, o que se estuda de fato aqui? Né? Termologia, pessoal, tem muito a ver com energia térmica, eu já comentei com vocês. Né? Então, aqui nós temos o estudo do calor, que se chama calorimetria, os tipos diferentes de calor, nós vamos ver, né, o calor sensível, o calor latente, o calor específico, tá bom? Nós vamos estudar, dentro de termologia, nós vamos estudar termometria, né? Principalmente o funcionamento dos termômetros e das suas escalas termométricas, escalas de temperatura, tá certo? Vamos estudar o fenômeno da dilatação térmica, ou seja, o que é dilatação térmica? Aumento ou diminuição do tamanho dos corpos em função do aumento ou diminuição da temperatura, certinho? E, por fim, né, terminando a termologia, nós vamos adentrar a termodinâmica. Termodinâmica, né, quando fala dinâmica, tem a ver com o quê? Com movimentação, tá? Nós vamos estudar, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, os equipamentos que funcionam, tá, baseados em trocas de calor. Vamos imaginar que tipo de equipamento pode funcionar à base de troca de calor. Vamos pensar? O ar-condicionado, será que ele faz isso? Faz, não faz? Ele não tira o calor que está dentro de um local e joga para fora dele, esfriando o que está dentro e esquentando o que está fora? A geladeira faz a mesma coisa, tá certo? O carro, o motor do carro, ele se vale, né, de gases em alta temperatura para quê? Para que aconteça a movimentação dos pistões no motor do carro e, consequentemente, o movimento das rodas. Então você vê que sempre, tudo que a gente estuda tem sentido. Eu vou estudar algo que está relacionado ao meu cotidiano. E eu sempre gosto de trazer para vocês exatamente isso. Conceitos e relacioná-los ao cotidiano. Beleza? Tá? Então, nós vamos começar agora. Essa aula é bem simples e eu quero mostrar para vocês os 5 principais conceitos em termologia, para que você comece a entender, né, comece a adentrar a física térmica, a entender o que acontece aqui dentro. Tá legal? Então, são 5 conceitos bem básicos, onde você precisa diferenciá-los cada um, sempre diferenciando eles. Tá certo? Vamos na sequência? Quais são esses 5 principais conceitos, então? Nós temos aqui a energia térmica, nós temos o calor, a temperatura, a sensação térmica e o equilíbrio térmico. De antemão, né, vamos fazer o seguinte, dá uma pausa nesse vídeo aqui, dá uma pausa e tenta imaginar o conceito de cada um deles. O que você imagina que seja cada um deles? Né? São iguais? São diferentes? Dá uma pausa e pensa. Pausou? Pausou mesmo? Olha só, claro que são diferentes, claro que são conceitos diferentes, não é verdade? Então a gente tem que tentar aqui identificar onde que eles vão existir, tá?
Calor e temperatura, já aviso para vocês que nós utilizamos corriqueiramente no cotidiano como se fossem as mesmas coisas, mas as definições físicas mostram que eles não são a mesma coisa e existem de formas totalmente diferentes. Não tem relação. Aliás, tem relação, mas eles não são a mesma coisa. Tá certo? Então aqui, ó, calor e temperatura, né? A gente fala, nossa, hoje está muito calor, hoje está quente demais, a temperatura está elevada. A gente utiliza tudo isso para dizer que o dia está quente, por exemplo. Né? Tá lá na praia, por exemplo, você fala, nossa, tá um calorão aqui. Então você tá perto de uma fogueira, né? Geralmente você quer se aquecer, nossa, está muito frio, né? Temperatura que está marcando no termômetro é muito alta, então tem uma temperatura que marca no termômetro é baixa, tá? Vamos entender esses conceitos e ver como que eles se relacionam, beleza? Vamos começar aqui pela energia térmica. Dá uma olhada comigo aqui, ó. Energia térmica. Vamos olhar a definição para depois a gente falar um pouquinho sobre ela? Ó, energia térmica é uma forma de energia que está diretamente associada à temperatura absoluta de um sistema e corresponde classicamente à soma das energias cinéticas microscópicas que suas partículas constituintes possuem em virtude de seus movimentos de translação, vibração e rotação. Você vai olhar assim, nossa, professor, não entendi absolutamente nada. Calma que eu te explico aqui, vem comigo. Né? Você sabe que a matéria ela é formada, em sua menor parte, até onde se conhece pelo átomo. Né? Até onde vocês já estudaram pelo átomo, menor parte da matéria. É claro que o átomo se subdivide em próton, nêutron e elétron, mas não vem ao caso aqui. Nós estamos falando aqui em átomos e moléculas. Tá? Então imagina, por exemplo, que você tem um copo d'água. Imagine um copo d'água. Né? Vamos imaginar aqui, ó, que essas aqui são moléculas, tá? Olha só, elas estão se movendo dentro de um copo d'água. Tá legal? Todas elas estão, tá vendo que elas estão se chocando? Elas têm um movimento de quê? De translação. As moléculas, elas nunca ficam paradas em um corpo, tá? Se você não saber disso, anota no seu caderno. Elas nunca vão ficar paradas. O que que acontece? Elas estão em constante o quê? Movimento. Que tipo de movimento? Esses três que nós falamos aqui. Ela tem um movimento de translação, mudar de posição. Ela tem um movimento de rotação, que é o quê? Girar em torno de si, né? Ficar girando. E pode também ter o movimento de vibração, tá? Uma presa à outra, elas vibram, tá certo? Vocês vão perceber que todo corpo tem energia térmica, por mínimo que ela seja. Todo corpo que se conhece na natureza, no planeta Terra, ele tem energia térmica. Por quê? Suas moléculas sempre estarão em constante movimento. O que diferencia um corpo do outro? Tá? O que vai diferenciar um corpo frio de um corpo quente? É aí que está a questão. O que diferencia um corpo frio de um corpo quente é a quantidade de choques que existem entre essas moléculas. Né? É aí que está a grande questão. Um corpo ele tem muita energia térmica quando suas moléculas vibram muito. Vibram ou rotacionam ou se translacionam, ou seja, elas se movimentam muito. Tá? O corpo vai ser frio, tá legal? Vai ser frio quando o movimento for o quê? Pequeno, tiver pouco movimento. Então você percebe aqui, ó, que existem moléculas que têm alta energia térmica, na verdade porque estão um movimento muito rápido, se movimentam de forma rápida. E existem outras moléculas que se movimentam de forma bem devagar, tá? Então o que acontece? As que têm movimento rápido têm muita energia térmica e as que têm movimento pequeno têm baixa energia térmica. E no total, no conjunto como um todo? No conjunto como um todo, né, todas elas vão, o corpo, como um geral, ele vai apresentar uma certa quantidade de energia térmica. Quanto maior for essa quantidade de energia térmica, maior será o quê? Maior será a sua temperatura, que nós vamos falar ali na frente. Tá? Mais quente esse corpo vai ser. Quanto menos energia térmica esse corpo tiver, quanto menos as suas moléculas se movimentarem, tá? Menor vai ser a sua temperatura. Mais frio ele será. Então, uma outra definição que eu poderia dar para você é: energia térmica é a energia associada à movimentação das moléculas de um corpo. Vamos de novo? Energia térmica é a energia associada à movimentação e choques de uma molécula de um corpo. Das moléculas de um corpo. Tá certo? Então, quando nós falamos de energia térmica, nós estamos falando da energia que essas moléculas possuem. Tá? Quanto mais choques, mais energia térmica. Quanto menos choques, que movimenta menos energia térmica. Estão compreendendo comigo? Tá?
O Sol, por exemplo. Aí você vai imaginar, mas professor, o Sol tem muita energia térmica? O Sol tem muita energia térmica? Tem. Tá? Os átomos que ali se encontram, lá existe uma reação química, né? Além disso, existe uma reação química, reação de fusão nuclear. A reação de fusão nuclear ela é extremamente, absurdamente energética, exotérmica, tá? Libera muita energia térmica, tá bom? Então, aonde essa energia térmica chegar, vai fazer com que as moléculas do corpo vibrem mais. Quer um experimento simples para você fazer, para você ver a energia térmica em ação? É o seguinte, pega a sua mão, né? Provavelmente as suas duas mãos estão com a mesma temperatura, tá mais ou menos igual. Se você começar a fazer assim, ó, esfrega uma mão na outra, né? Geralmente quando a gente está com frio a gente faz isso, não é verdade? Você fica esfregando a mão na outra, para quê? Quando você esfrega uma mão na outra, você está fazendo com que as moléculas do seu corpo se choquem, entrem em atrito entre si. Se isso acontece, elas vão se movimentar de forma mais intensa e a energia térmica vai aumentar. Por quê? Elas estão se movimentando mais. Tá certo? Essa é a ideia. Tá? A ideia é essa. Então, todo o nosso estudo gira em torno de quê? Da energia térmica, da movimentação das moléculas de um corpo. Fechou? Estão comigo? Vamos dar sequência aqui, então, para o próximo conceito. Tá? O próximo conceito é o conceito de calor. Ele se relaciona diretamente com a energia térmica, mas não é exatamente a energia térmica. Quer ver? Vamos olhar os conceitos e depois voltar à explicação. Calor é o termo associado à transferência de energia térmica de um sistema para o outro, ou entre partes de um mesmo sistema, exclusivamente em virtude da diferença de temperatura entre eles. Designa também a quantidade de energia térmica transferida em tal processo. Tá vendo que eu coloquei de negrito ali? Olha só, transferência de energia térmica de um sistema para o outro. Né? Então, aonde que existe calor? Aonde que existe calor? Né? O calor, ele é a energia que passa de um corpo para o outro. De um corpo para o outro. Então, por exemplo, quando você está numa noite fria, né? Pensa que você está com roupas leves e uma noite bem fria. O que vai acontecer? O seu corpo, ele é naturalmente aquecido. Cerca de 36 graus Celsius a temperatura dele. Né? Com certeza, o ambiente, ele é o quê? Mais quente. Ou mais frio, desculpa, nessa situação. Ele é mais frio que você. Né? Então, você vai perdendo energia térmica para quem? Para o ambiente. O seu corpo vai esquentar o ambiente. E se o seu corpo esquenta o ambiente, é porque você está perdendo energia térmica. Essa energia que sai de você e vai para o ambiente, nós chamamos de calor. Nós chamamos de calor. Quer outra situação cotidiana, simples para você entender? Você vai fazer uma festa e vai colocar latas de refrigerante para gelar no gelo. Né? Você pegou as latas quentes, comprou no mercado quente, digamos assim, sem estar resfriado, tá? Colocou 2 sacos de gelo, colocou os refrigerantes dentro do gelo, tá bom? E você observou o quê? Depois de um certo tempo. Depois de um certo tempo, você observa que o gelo derrete e que a garrafa fica o quê? Fria. O líquido do refrigerante fica frio. Por que isso acontece? A lata que estava quente deu energia térmica para o gelo que estava frio. Certinho? Então, se a lata esfriou e o gelo aqueceu, é porque passou calor do que estava quente para o que estava mais frio. Espontaneamente, turma, o que acontece na natureza é a energia térmica passa sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. E essa energia recebe o nome de calor. Tá? Então, sempre que nós falamos em energia térmica em trânsito, nós estamos falando de calor. Energia térmica que passa de um corpo para o outro. Né? Olha essa imagem aqui ó, dos cubinhos. Eu tenho um corpo A e um corpo B. O corpo A tem uma temperatura maior do que o do corpo B. Com certeza, espontaneamente, ele vai passar calor para o corpo B. Sai a energia térmica daqui e flui para o corpo B. Ou seja, o corpo A vai esfriar e o corpo B vai esquentar. Né? Aqui, por exemplo, né, ó, a chama do Bic de Bunsen aqui, ó, a chama que está pegando fogo aqui, ela é bem quente. Ela é bem quente. Tá? Então, quando você coloca a barra de metal ali, ó, você coloca a barra de metal, essa ponta aqui vai estar bem quente. Tá? Só que essa não vai ficar só quente aqui, ela vai espalhar, ela vai transmitir energia térmica para outras partes da barra. Né?
Isso aqui acontece constantemente quando você está cozinhando alguma coisa, com uma colher de alumínio, por exemplo. Se você esquece, por exemplo, a colher dentro da panela, durante 2 minutos que seja, você vai perceber que a colher vai estar bem mais quente do que ela estava antes. Por quê? A energia térmica que está na panela está sendo passada para a colher, que está sendo distribuída ao longo de todo o material. Tá? Então, essa energia que passa de um para o outro chama calor. Né? Os corpos têm energia térmica. Eu tenho energia térmica, computador, celular, o mouse, todo mundo tem energia térmica. Mas o calor só existe entre eu e o computador, entre eu e você, entre eu e o celular, entre a mesa e o ambiente. É aí que tem o calor, entre dois corpos. É a energia térmica que passa de um para o outro. Grava isso, pega bem isso, tá? Calor só existe entre trânsito de um corpo para o outro, desde que entre eles haja diferença de temperatura. Mas é lógico, vai ter troca de calor entre dois corpos que têm a mesma temperatura? Não. Sempre tem que ter um mais quente e um mais frio. Sempre tem que ter um mais quente e um mais frio. Fechou? Tranquilo? Vamos dar sequência aqui então, no próximo conceito. O conceito de temperatura. Esse é o conceito talvez que a gente utilize com mais frequência no nosso dia a dia, que a gente remeta ele mais facilmente. Vamos dar uma olhada na definição aqui? A temperatura é uma grandeza física escalar. O que é uma grandeza física escalar, pessoal? Representada apenas por um número e uma unidade, ela não é vetorial. Interessante, hein? Lembra disso. Temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Quanto maior a agitação, maior será a temperatura do corpo, e mais quente ele estará, e vice-versa. Ou seja, eu falei para você no início que se as moléculas de um corpo vibram muito, né, aquele corpo está quente. Se elas vibram pouco, o corpo está frio. Tá? A temperatura é essa grandeza física que vai quantificar. Ela vai dizer quanta energia térmica aquele corpo tem. Qual é a forma que ela diz quanta energia térmica o corpo tem? Através das escalas termométricas. Né? Eu posso medir temperatura em graus Celsius, graus Fahrenheit, em Kelvin, por exemplo. Tá? Nossa, hoje está muito quente em Brasília, hoje está muito quente em Rubiataba, hoje está fazendo 30 graus Celsius. Tá? 30 graus Celsius é uma medida de energia térmica que você consegue medir, você tem referência para isso. Né? 50, 60, 70, você sabe que é o quê? São medidas de temperatura que remetem a corpos que têm mais energia térmica, uma quantidade maior de energia térmica. Concorda comigo? Então a temperatura ela vem para isso, para te dar o quanto, para quantificar a energia térmica presente em um corpo. Né? Então, podemos resumir, temperatura é a medida do grau de agitação, ou seja, medida de quanto de energia térmica um corpo tem, representado pela sua escala e por um número. Tá bom? Quem faz isso com maestria são os termômetros. Os termômetros, eles são instrumentos criados justamente para quê? Para medir a quantidade de energia térmica que tem em um corpo. Tá? Quando nós formos falar na aula de termometria, eu vou te explicar justamente como que o termômetro trabalha, como que são construídas essas escalas. Se aleatoriamente que existe o 0, o 100, enfim. Você vai entender. Você vai entender lá para frente. Mas o que você precisa saber é temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas. Quanta energia térmica o corpo tem. Tá? Então, eu estou a 30 graus Celsius. O corpo, na verdade, está a 36,5, 37 graus Celsius. O ambiente está a 20, por exemplo. O ar-condicionado ligado aqui, posso falar que a temperatura ambiente é de 20 graus Celsius. Tá certo? Então, você vai perceber o quê? Que eu estou quantificando em cada situação quanta energia térmica tem. Fazendo comparação com quem? Com o termômetro. Então, não confunda calor e temperatura. Né? Você não vai falar mais assim, ó, eu estou com calor. Não, você não vai falar mais assim. Você vai ensinar para o seu pai, para sua mãe falar assim, ó, pai, tá errado, não é certo falar estou com calor. Tá? Você vai falar assim, ó, eu tenho muita energia térmica. Né? É engraçado, né? Eu tenho muita energia térmica. Ou então, o dia está muito quente. Você não pode falar que está com calor, porque o calor não está contido. Você tem o quê? Temperatura. Você consegue medir temperatura de acordo com a sua energia térmica. Beleza? Então você pode perceber aqui nessa segunda imagem, nessa segunda e terceira imagens, que menor temperatura, menor movimentação das moléculas. Era de se esperar, menor quantidade de energia térmica, né?
Moléculas que se movimentam com mais frequência, mais rapidamente, ou ocorrem mais choques, tá? Vão remeter a uma temperatura maior. Assim como nós podemos observar aqui, ó, né? E aqui, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, né, nada mais importante do que a medição de temperatura, tá, sem encostar nos corpos, que é o que muitos locais, tá, é o que muitos estados hoje, eles preconizam, que você vai em um ambiente fechado, você tem que fazer o que? Medição de temperatura para entrar naquele ambiente, tá certo? Tudo bem, então? Tranquilos? Vamos seguir aqui para os dois últimos conceitos, tá? São bem simples, são conceitos simples, mas que você tem que prestar atenção para ver de onde que ele existe. Sensação térmica. A sensação térmica é uma característica associada à forma de como o material transfere calor de um corpo para o outro, rápido ou devagar. Como assim, professor? Imagina o seguinte, imagina que você tem dois estojos. Tem um estojo de metal, tá? E que você tem um estojo de madeira. Um de metal e um de madeira. Você deixou eles na sala, né? Você ligou o ar-condicionado lá 20 graus Celsius, deixou ele lá 24 horas lá nessa sala. Com certeza os dois estarão a 20 graus Celsius também, assim como o ambiente. Só que se você colocar a mão no metal e colocar a mão na madeira, você imagina, você vai ter a mesma sensação? O que você acha? Faz esse teste na sua casa. Põe a mão no forno, né, no fogão da sua casa, do lado dele ali que é de metal, e põe a mão, por exemplo, no cabo do garfo que ficou perto do forno lá, que é de plástico. Eu garanto para você que eles podem ter a mesma temperatura, mas a sensação que você vai sentir é totalmente diferente. Por que isso acontece? Né? É bem simples. É bem simples. Mas imagina por quê. Por que será? Pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Pensou? Chegou à mesma conclusão que eu cheguei? Quer ver? Ó? Os corpos eles vão apresentar sensações diferentes porque existem corpos que são condutores térmicos, existem corpos que são isolantes térmicos. Os corpos que são condutores, pessoal, eles conduzem calor com facilidade. Por exemplo, se você pegar o metal, né, o metal ele conduz calor com facilidade. Então, quando você põe a mão nele, nossa, está frio. Mas não é que ele está frio, é porque aquele material ele conduz calor de forma muito rápida, ou seja, quando você encosta a mão, sua mão mais quente que ele, vai fazer o quê? Ele vai roubar calor da sua mão, vai retirar a energia térmica do seu corpo de forma mais rápida. Por isso, você tem a sensação de que está mais frio, mas ele não está mais frio. Né? Se você pega na madeira, por exemplo, pegou na madeira, nossa, a sensação é totalmente diferente. Se você deixar um tempão sua mão ali, é claro que o lugar da madeira vai ficar quentinho por causa da sua mão. Né? Só que você tem que deixar muito tempo ele ficar quente. Já a peça de metal não, se deixa pouco tempo ela já fica quente. Porque a madeira é isolante, ela rouba calor, mas com dificuldade. Tá? Ela demora a roubar calor. E no caso do metal não, ele rouba calor muito rápido. A transferência de calor é muito rápida. Então ele encostou, já está tirando muito calor da sua mão. Tá? Tanto é que quando você tira, ele fica quente por pouquíssimo tempo e volta à temperatura, porque ele liberou calor. Tá? Então, por exemplo, por que os recipientes de refrigerante são feitos de lata, por exemplo? A lata ela é uma boa condutora térmica. Ou seja, se você quer é fácil esfriar ela rápido. É fácil esfriar a lata rápido. Né? Se você tivesse, por exemplo, uma lata que não fosse metálica, mas fosse de plástico, será que seria o mesmo tempo para esfriar ela? Com certeza não, porque o plástico ele é isolante, ele deixa passar calor, mas com dificuldade. Tá? Então a sensação tem a ver com isso, com o material ser condutor ou isolante térmico, com a forma como ele rouba ou cede calor para você. Certinho? Isso é o que nós falamos de sensação térmica. Então se você pegar, por exemplo, esse aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui que está sendo aquecido, né? Então eu tenho um tubo de ensaio com água em 3 fases aqui, ó. Tenho água no estado de vapor, água líquida, no estado líquido, óbvio, e água no estado sólido. Água no estado sólido. Você aquece aqui, ó, o que você vai perceber? Né? Pôs a mão aqui no vidro, frio. Pôs a mão aqui, mais morno. Pôs a mão aqui em cima, bem quente. Tá? Então são sensações diferentes dependendo de onde você está encostando. Tá? Mas lembra sempre disso. A sensação tem muito a ver com o material. Muito a ver com o material. Tá? Tudo bem, pessoal?
Vamos para o último nosso conceito aqui, para a gente finalizar nossa aula de hoje, tá? É o conceito de equilíbrio térmico. Tá? Equilíbrio você sabe, né? É algo que vai ficar equalizado, equilibrado. Então, se eu equilibro esse celular aqui com o meu dedo, vamos ver se eu consigo fazer isso, ó. Eu vou equilibrar ele com o dedo, certo? Equilibrei com o dedo, ou seja, ele não está caindo nem para lá e nem para cá, ele está em equilíbrio, parado, em repouso. E o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando dois corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura. Ora, como que funciona isso? Né? Bom, esses exemplos aqui são clássicos. Então, eu tenho água quente e misturo com água fria. Por que eu faço isso? Porque eu quero água morna. Então, quando eu misturo a água bem quente com a água bem fria, a água toda que sai resultado dessa mistura ela vai ficar numa temperatura intermediária, morna. Ou seja, a água que eu pus fria e quente, elas vão entrar em equilíbrio térmico, uma passa calor para a outra, de forma que elas equilibram a sua temperatura. Porque você sabe com certeza que a água quente ela é muito mais quente do que a água fria. Tem muito mais energia térmica. Então a água quente ela vai dar energia térmica para a água fria, vai dar calor para a água fria e vai diminuir a sua temperatura. Enquanto a água fria recebendo calor, vai aumentar a sua temperatura. Então uma baixa, outra diminui, até que elas fiquem equalizadas, até que elas fiquem a mesma temperatura. E é aí que eu tenho o equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico é só você pensar em corpos que têm a mesma temperatura. Vamos dar um exemplo clássico que eu sempre dou nas minhas aulas. Você vai cozinhar um ovo, por exemplo. Quando você cozinha um ovo, terminou de cozinhar na água fervente, beleza? O ovo está lá a 100 graus Celsius, correto? O que você faz? Você consegue comer ele daquela na hora que sai? Não, porque ele está muito quente. Então, o que você faz? Pega ele e deixa ele uns 10 minutos do lado de fora, né? Em cima da pia, por exemplo. O que vai acontecer nesses 10 minutos? Ovo a 100 graus Celsius, ambiente a 30 graus Celsius. O que vai acontecer? O ovo, que está bem mais quente, vai ceder calor para o ambiente. No que ele cede calor para o ambiente, ele esquenta o ambiente e ele mesmo esfria. O ovo vai esfriando. Então, com o passar do tempo, ele vai o quê? Esfriando, até que ele entre em equilíbrio térmico. Ou seja, o ovo ele não vai congelar, ficar do lado de fora. Não vai congelar por quê? Porque ele vai diminuir a temperatura até chegar na mesma temperatura do ambiente. Aí fechou. Aí eles entram em equilíbrio térmico. E aí você vai lembrar, quando os corpos estão em equilíbrio térmico, não existe transferência de calor. Lembra sempre disso. Beleza? Olha que interessante. Maior temperatura, moléculas com maior agitação. Menor temperatura, moléculas com menor agitação. Né? Misturei as duas. Calor passa de um para o outro, né? A energia transferida do corpo de maior para de menor temperatura, até que eles atingem um equilíbrio, que é a mesma temperatura, o mesmo nível de agitação das moléculas. Beleza? Tá, ó, essa figura está bem clara também para vocês. Certinho? Então, esses 5 conceitos, turma, energia térmica, calor, temperatura, sensação térmica e equilíbrio térmico, são fundamentais para que a gente consiga compreender o estudo em termologia, a partir de agora. Certo? Estão comigo? Certinho? Então, pessoal, a gente chega ao fim da nossa aula aqui, tá? Quero mostrar para vocês as atividades. Vamos dar uma olhadinha na atividade que eu passei para vocês essa semana, tá? Bem simples, tá bom? Vamos abrir ela aqui, ó. Você vai observar que, olha só. Pronto, aqui, ó. Então, você tem a nossa atividade, termologia, introdução aos conceitos. Tá? Então, aqui são 10 questões, né, onde nós vamos falar sobre calor, na primeira e na segunda. Né? Nós vamos falar de equilíbrio térmico, tá bom? Vamos falar aqui, ó, quando que ocorre a passagem de calor de um corpo para o outro. Tá? Situações onde a gente vai envolver todos os 5 conceitos. Beleza? Então, dei uma lida boa, tranquila na atividade, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Para eventuais dúvidas, me procure, meu telefone está aqui no começo da tarefa, tá? Faça a tarefa corretamente, eu farei a devolução para vocês, tá bom? Então, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.